Porque você sabe o que fazer, mas na hora que você precisa fazer, você não consegue. Bom, isso acontece muito no jiu-jitsu. A gente observa não só no jiu-jitsu, mas em outras artes marciais, ou até na nossa própria vida. Às vezes você sabe fazer um movimento, às vezes você sabe a matéria, a disciplina que você vai estudar, ou às vezes você sabe fazer a técnica, mas chega um momento de confronto, ou seja, na prova, numa luta, na graduação, ou mesmo quando você vai visitar outras academias. Aquela situação, ela te coloca onde você vai confrontar o que você sabe. Ou seja, ali é o momento onde você vai provar o que você sabe. Porque, entre aspas, está valendo algo. Está valendo sua reputação, está valendo uma nota alta na prova, está valendo algo. E aí é muito interessante, porque você sabe o movimento, você sabe a disciplina, você já treinou tudo aquilo, você sabe a situação toda, mas chega um momento que parece que desaparece, né? O famoso branco. E aí, o que acontece no nosso organismo ou na nossa mente, no nosso corpo, que aconteça esse branco? Foi aí que eu comecei a estudar um pouquinho sobre a mente do ser humano, como que a gente funciona. Eu acho que isso que me fascina sobre os estudos. E aí eu me deparei com algo que cai na literatura, ou seja, os cientistas estudam sobre isso, que é o choque under pressure, ou o congelamento, freezing, que de uma maneira bem simplificada é quando essa pressão ela prejudica o nosso desenvolvimento, a nossa entrega do que a gente sabe, ou mesmo dessa habilidade de executar o que a gente sabe. Essa pressão deixa a gente mal, dá esse branco e a gente não consegue fazer nada. Mas antes de falar de ciência, aí eu vou trazer um pouquinho no tatame. O que acontece? Geralmente, quando tem essa pressão, o nosso comportamento muda, o nosso comportamento fica diferente. Parece que alguém está nos assistindo. E aí vem na mente aquela ideia de eu não posso errar, eu não posso falhar, o que vão pensar de mim? E aí, no final, você começa a ficar mais preocupado, então, do que você vai fazer, preocupado se você fizer, você vai errar, e se fizer e não der certo, e essa pressão vai te consumindo. Você vai entrando num abismo de pensamentos que ele não te deixa você realmente executar o que está acontecendo. E aqui é que começa uma parte interessante. Existem diferentes explicações para esse fenômeno, e uma delas é que, sob pressão, nossa atenção pode ser o quê? Desviada para preocupações relacionadas ao próprio desempenho, como a gente vem falando aqui. A outra hipótese é que as pessoas começam a tentar controlar, de uma forma mais consciente, o movimento. E geralmente, e normalmente, a gente não controla esse movimento, a gente simplesmente faz. A gente simplesmente chega lá e executa de uma forma automática. Eu dou um exemplo sempre, que é dirigir. Quem já aprendeu a dirigir, sabe que quando está tirando carta nas aulas de motorista, você simplesmente fica prestando atenção na marcha, simplesmente você presta atenção na hora que pisa na embreagem, qual é o momento de colocar primeira e segunda, o tempo do carro, Já quando você dirige faz muito tempo, você nem presta atenção mais nisso. Você só dirige, troca de marcha e assim segue o caminho. Então, na literatura, existe bem descrito sobre isso, que a ideia é uma habilidade motora, ou seja, o que a gente consegue fazer com os movimentos, normalmente ele é executado de forma automatizada, ou seja, escovar os dentes, dirigir o carro, caminhar até o banheiro, mas se você começa a ter um pensamento excessivo sobre esse movimento, você começa a prestar atenção nos detalhes da execução, você começa a ter o quê? Uma atenção excessiva para a própria execução. Você começa a pensar demais no movimento que você está executando. Você consegue pensar demais sobre tudo que está acontecendo. E aí, então,
começa a ter esse excesso de pensamentos. Tendo esse excesso de pensamentos, você tem a tendência de travar. E é interessante que na ciência não é simplesmente assim, você está ansioso e você começa a pensar demais e pronto. Não é bem assim que funciona. É interessante que a história começa a ficar mais complexa ainda. E aí a gente começa a parar, identificar o porquê. E na ciência tem diversos estudos mostrando que atletas, quando acontece isso, ficam mais preocupados com o desempenho, com a sua possibilidade de desempenho e com o próprio movimento. Ao invés de ter realmente um desenvolvimento no processo, você fica se julgando ou julgando o que vai acontecer. E aí entra uma parte que a gente não conversa muito sobre, talvez. A luta em si é algo dinâmico. Você pode entrar numa posição e o seu oponente, ele trabalha contra essa posição. Então ela é uma atividade muito aberta. Você reage, o oponente reage. Você faz, o oponente reage. Ou o oponente faz, você reage. E aí então a gente começa a criar campos de possibilidades. Se você só tem uma resposta, talvez você pode criar um campo de pensamento sobre essa resposta e ficar confuso para você com esse excesso de pensamento. Mas quando a atividade ela é aberta, quando a atividade ela requer mudanças de direções, começa a ficar mais complexo essa situação. Você precisa tomar decisões continuamente, precisa sempre recalcular a rota, como se fosse um GPS errando o caminho. Toda hora ele recalcula a rota para você chegar do ponto A ao ponto B. Sempre existe um obstáculo. E aí você tem que processar mais informação sobre isso. Interessante que a ciência também, ela vem trazendo algo que é mais concreto. Um exemplo, um golfe. Então eu tenho que bater na bolinha e chegar no buraco. Um exemplo, um chute de pênalti. Ou um exemplo, um lance livre em um jogo. Então a ciência vem dizendo pra gente que essas coisas se interferem. Talvez no jiu-jitsu isso não caiba, ou numa arte marcial isso não caiba. Porque existe diversas interferências ali, diversas mudanças de reações nesse quesito. E a ciência ela não se move de uma forma que fala, a ciência prova que você deve fazer isso. A ciência não funciona assim. Ela mostra alguns resultados do caso, de alguns estudos, relatos, de revisões sistemáticas, trazendo algo interessante de outros esportes, de outras situações, mas não especificamente do jiu-jitsu. Voltando para a pergunta principal, por que você sabe o que fazer, mas não consegue fazer quando está sob pressão, está sob o confronto, está sob a visão de outras pessoas? A resposta mais honesta para isso é que não existe uma explicação única. A pressão pode alterar a atenção sua, a percepção do ambiente, a percepção da situação, a tomada de decisão e até o controle motor. Então, dependendo da sua experiência, dependendo do reflexo que você tem em questão a essas situações, você vai entrar nesse freezing, nesse estrangulamento que a gente pode dizer. Ou seja, até a sensação é de falta ar, parece que eu lutei com essa pessoa e me faltou mais ar, me faltou mais gás para poder conseguir lutar com essa pessoa. Então, uma das conclusões que a gente pode tirar sobre isso, talvez, é você simular o treino ou simular em situações desconfortáveis. Ou seja, não treinar simplesmente por treinar, você vai fazer a posição e o rola para você curtir, mas colocar uma pressão sobre isso. Colocar uma situação que te coloque em desconforto emocional sobre isso. Um rola atrás do outro, eu preciso ganhar essa posição, ou já começar em posições diferentes e de atraso, ou seja, de posições que são desconfortáveis para você, ou seja, montada, costas, meia guarda fechada, enfim.
Porque as pesquisas, né, mostram para a gente que você inserir pequenas porções de pressões no treinamento, pequenas porções de desafios no treinamento, quando você chega na competição, você consegue ter melhor desempenho, porque você já passou por aquela situação. Você já passou por aquele sentimento que traz a pressão do campeonato, ou a pressão da prova, ou a pressão da graduação. Isso vai trazendo uma resiliência para sua mente, para o seu organismo, porque a gente fala muito de cérebro, pensamento, dopamina, mas a gente esquece que a gente é um conjunto. Quando você fica estressado, quando você fica preocupado, o seu coração acelera. Seu coração acelerando, a sua ventilação, ou seja, a sua respiração também acelera. Aumenta a sua respiração, aumenta, né, essa ventilação. E isso faz com que fadigue os seus músculos, porque você não está fazendo trocas gasosas o suficiente. Então você começa a observar que uma pressão psicológica que a gente acha que é banal, ela influencia em todo o mecanismo do seu organismo. E isso traz um desempenho atlético, um desempenho físico menor do que você espera. Então colocar essas pequenas pressões mentais ou, né, fisiológicas, eu posso dizer assim, no treino, no comportamento ali do treino, realmente você está treinando para a competição. Por isso que um treino convencional, ele é diferente de um treino de competição. Um treino convencional, eu sempre gosto de trazer, que é como se fosse uma aula. Ali você aprende o que deve fazer. Ali você aprende o que deve evitar de fazer. Já um treino, você treina o que deve fazer. Você coloca pressão, você coloca situações desfavoráveis para você treinar sobre aquela perspectiva. Mas lembrando, isso não significa que você deve transformar todo o treino em competição. Nem todo treino deve ser trazido para essa forma. Senão você perde o prazer, você perde a vontade, porque sempre é pressão. E pressão, ela é boa, mas em dosagens, é igual um remédio. Se você tomar um remédio com a dosagem certa para o momento, você tem um benefício da saúde. Você melhora. Mas se você tomar o remédio em excesso, ele pode virar um veneno. Ele pode te deixar mal. Ele pode ali influenciar no seu organismo de uma forma que não seja tão interessante para você. Então, essa pressão durante o treino, né, essa pressão durante os estudos, ou seja, né, a pressão que você coloca ali, ela tem que ser dosada para sim realmente surgir esses efeitos que precisamos durante a competição. Então, o interessante é que devemos colocar essa pressão progressivamente durante os treinos, para os nossos atletas, para os nossos colegas, enfim. Acredito que esse tipo de abordagem traz um melhor benefício para as competições ou para o momento de graduação e prova ali. Então, da próxima vez que você sentir esse travamento, né, essa pressão, essa falta de ar, esse gás, comece a pensar, né? Será que sou eu que estou buscando isso? Será que sou eu que estou colocando essa própria pressão? Ou a pessoa realmente é melhor do que eu? Eu acredito que esse eu esqueci tudo, talvez não seja um esquecimento, e sim um problema simplesmente do seu conhecimento de pressão. Não só um conhecimento técnico, que você é ruim tecnicamente, e eu acho que essas situações, né, como muda o cérebro, como muda as nossas perspectivas de lente, ela é muito interessante quando a gente coloca o jiu-jitsu nisso. Porque no final das contas, a gente acha que só está treinando luta. E na verdade, a gente está treinando um ser humano a pensar naquelas situações. Um ser humano sob pressão. E isso traz como a gente está treinando um ser humano a tomar decisões. A gente está treinando o ser humano a reagir sobre uma ameaça.
E isso muda tudo, onde que o jiu-jitsu ele é essencial para a autodefesa, pois você está ameaçado, o jiu-jitsu ele é essencial para caso você for ser confrontado no trabalho ou até mesmo no relacionamento, onde você está sentindo essa pressão e você está treinando sob pressão a reagir da melhor forma. Por isso que o tatame ensina sobre nós mesmos. Ele evidencia como a gente funciona no nosso dia a dia. Então, pessoal, eu espero ter esclarecido um pouco sobre pressão e congelamento na hora de fazer as coisas. E lembrando que não é o jiu-jitsu que transforma as pessoas. O jiu-jitsu é uma ferramenta muito importante que ele evidencia as pessoas. Então, se você quer aí aprender um pouquinho mais sobre jiu-jitsu e sobre o corpo humano e sobre como que a gente reage a tudo isso, segue aí o canal, dá um like. Obrigado. Os